Boa noite, meus amados. Aqui é o irmão Rafael Nascimento. Estou aqui para apresentar a verdade dos fatos do hebraico arcaico, mostrando a verdade para você, que foi escondida por muito tempo e agora vai estar sendo revelada, não só por mim, mas por muitas pessoas. Mas poucos estão tendo a coragem que eu estou tendo para revelar tudo isso, certo? Agora eu vou estar falando para você sobre andar sobre o mar. Será que essa passagem aconteceu? O sistema religioso vendeu um Salvador para vocês muito divinizado, muito milagreiro. Ele existiu, Salvador de Israel. Mas não foi dessa forma não. Eles não passaram isso para vocês, porque talvez se passasse a verdade para vocês, vocês não nem seguiriam. Porque seguiriam um homem simples, que não fez nada de divino. Pois agora eu vou estar revelando para vocês a verdade dos fatos. Talvez a maioria diga que é mentira. Mas foi isso que aconteceu. Segundo o hebraico arcaico, e que o nome dele não era Jesus, era Yahushua. Não faço parte de nenhuma religião, nem de Yahushua, cito de Yahushua, nem de nada. Por isso que eu gosto de ser imparcial e mostrar a verdade para vocês. Vamos falar sobre essa passagem aqui. Jesus anda sobre o mar. Na verdade é Yahushua o nome dele. Yahushua anda sobre o mar. Vocês sabem que mar é povos. Então Yahushua anda sobre os povos. Logo seguiu Yahushua, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 22. Vamos lá? Logo a seguir, Yahushua, que é Jesus, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Veja, ele não estava numa embarcação. O barco que ele se refere é o jumento. No hebraico arcaico é isso. Logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco, no jumento, e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. Ao monte para orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O jumento, porém, já estava bem distante, que é o barco, açoitado pelas ondas, ou seja, pelos ventos. Certo? Porque o vento era contrário. Mas o que é o vento aqui? Não é vento mesmo em referente às ondas, não. Então o barco é jumento, porém estava bem distante, açoitado pelas ondas, pelo vento, pelos povos, me perdoe. Eu me engano, olha. O barco que era jumento, porém estava bem distante, açoitado pelos povos, porque ondas é água, e água é povos, pelas pessoas, porque o vento, ou seja, o espírito do Criador era contrário. Ele está dizendo que as pessoas estavam açoitando o jumento, certo? As pessoas estavam açoitando o jumento, ou seja, as ondas, as pessoas estavam açoitando o jumento, porque o espírito do Criador naqueles indivíduos era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre os povos, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre os povos, sobre as pessoas, a população, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. Ou seja, manda que eu vá a teu encontro sobre os povos. E ele disse: vem, descendo do jumento. Ele desceu do jumento. Pedro caminhou sobre os povos, sobre as pessoas, e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, o Espírito do Criador, mas sentindo o Espírito do Criador, que é o vento, ficou com medo e começando a afundar, ou seja, e começando a se assustar, gritou: salva-me! O Jesus disse, estendeu a mão, prontamente segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Entrando no barco, no jumento, o Espírito cessou, o Espírito do Criador, que é o vento. Então, o que estava no jumento o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho do Criador. Então, nessas passagens aqui, em momento nenhum, ele tem que estar dizendo algo divino, de dizer que ele estava num barco, uma embarcação, de dizer que ele andou sobre as águas, na água mesmo, de forma literal. Ele está falando aqui que ele andou sobre muitas pessoas, você está entendendo? E que quando Pedro, o Espírito do Criador, entrou em Pedro, Pedro ficou com medo, certo? E começou a ter medo, a afundar. Gritou: Senhor, salva-me, porque ficou com medo do Espírito do Criador. Então Jesus estendeu a mão, prontamente segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste que ele era o Salvador de Israel? Entrando no barco, no jumento, o vento cessou, o Espírito do Criador cessou, parou. Então quem estava no jumento o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogaram aos que menos lhe pudessem tocar na borda das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Certo? Por quê? Porque acreditaram no Filho do Criador. Essa questão de que ele andou sobre as águas milagres, isso foi uma coisa idealizada por Roma. Certo? Que, graças ao Pai, eu estou aqui para informar isso tudo a vocês. Mas que poucas pessoas têm acesso, que muitas pessoas se escandalizam. Então, nessa passagem do andar sobre as águas, ele está dizendo que o Salvador andou sobre muitas pessoas. E que por o Espírito do Pai entrar em Pedro, Pedro ficou com medo e começou a afundar, ou seja, começou a se assustar, a temer. Então, por isso que o Salvador disse: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Porque quando o Espírito Criador ficou em Pedro, ele começou a temer e achar que o Criador, que o Salvador, na realidade, não era o mesmo que estava ali. Então, pois, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, estou aqui apresentando para você o arcaico puro desde a fundação. Coisa que o sistema religioso fica com medo, muitos de Arusha não vai aceitar porque está no engano. Mas estou aqui demonstrando isso para vocês. Certo? No próximo vídeo a gente vai estar explicando outras coisas. Mas de antemão eu queria emendar com outra. Certo? A outra passagem que se fala, que eu não vou nem citar o capítulo e versículo para que vocês procurem, mas que na realidade não precisa nem eu citar, que isso já é conhecido do povo. Quando ele fala que ele pegou água e transformou-se em vinho, certo? As pessoas pensam, certo, que foi água em vinho mesmo. Que ele pegou água, colocou na botija e transformou-se em vinho. As pessoas pensam que foi vinho mesmo, água, e foi transformada em vinho. Primeiro que o Criador não é um bebarrão. Para que ele vai transformar em vinho para consumir a bebedeira do povo? Para saciar a bebedeira do povo? Não. Quando ele está falando que transformou água em vinho, é porque a água era em quem? Hein? A água. É que ele pegou a água, que era ele, a água, aquele que tiver sede, beberá dessa água. Ele estava se referindo a ele. Então, quando ele fala água, certo, meus amados? Quando ele fala água, ele está se referindo a ele, aquele que bebeu dessa água, está se referindo a ele. Então, água, quando está dizendo água transformou-se em vinho, vinho é seu sangue.
ou seja, a purificação dos pecados. A purificação dos pecados. Este é o vinho que irás beber. O seu sangue. Por isso que ele fez aquela questão simbólica quando reuniu os 12 apóstolos. Este é o pão, fazendo aquele ato simbólico. Sabe por quê? Porque o vinho representava o sangue. O vinho representava o sangue. E o sistema religioso pega água e diz que o Salvador transformou em vinho. Isso é mentiroso. Eu quero que vocês, e peço a vocês, pelo Espírito do Pai, que vocês se mobilizem. Tire todas as mentiras do sistema religioso. Porque eu vou até o fim com esse trabalho. Vou até o fim porque isso é mentiroso. Eu não estou supondo nada. O irmão Rafael Nascimento, que mora em Pernambuco, tem certeza do que ele está falando. Acima de todos, acima de arqueólogos, acima de tudo. Porque eu fui a fundo, meu amado. Não quero saber onde eu fui descobrir tudo isso, não. Mas, quando ele fala em água, é ele. Quando se transforma em vinho, é o sangue dele, ou seja, a purificação dos pecados, não a transformação literal da água para o vinho. Nos próximos vídeos vai ter mais. E espero que você acompanhe o vídeo do irmão Rafael Nascimento. Um abraço para vocês.